Você se sente uma panela de pressão na maior parte do tempo, como se a qualquer momento você fosse explodir de raiva ou de ansiedade? Ou se não, como se você tivesse sempre com 1% de bateria, acabando, vivendo no limite? A falta de inteligência emocional faz isso com a nossa vida, com que as nossas emoções dominem a nossa vida. E a boa notícia é que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No programa de hoje, eu vou falar sobre a função das 5 emoções básicas do ser humano: medo, raiva, tristeza, alegria, amor. Você sabia que cada emoção tem uma função, ela tem um objetivo na nossa vida, e quando a gente tem ferramentas para conseguir lidar com essas emoções, elas acabam não controlando, não impactando negativamente a nossa vida. Então, antes de falar sobre esse assunto, lembra de se inscrever no canal da G-Prime TV BR, caso você ainda não se inscreveu, porque toda segunda-feira, às 13 horas, a gente tem um programa inédito, um programa Essência, com conteúdos inéditos, conteúdos relevantes. E também tem muitos outros programas, uma programação extensa para você poder ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, equilíbrio, uma vida profissional de sucesso. Então não perca essa oportunidade de acompanhar esses conteúdos se inscrevendo aqui no canal. E também você pode seguir a gente no Instagram, @gprime.tv. Bom, hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Como não deixar as suas emoções controlar a sua vida. Primeira coisa que eu quero trazer é o que é inteligência emocional, que nada mais é que a nossa capacidade de administrar, de controlar as nossas emoções. Não quer dizer não sentir, quer dizer administrar, porque as emoções fazem parte da nossa vida, as emoções elas acontecem o tempo todo, muitas situações que acontecem na nossa vida são gatilhos para que a gente sinta certas emoções, para que a gente se comporte de determinadas maneiras, e a gente saber como agir diante do medo, como agir diante da raiva é extremamente importante para que isso não tenha um impacto negativo na nossa vida. Outro ponto importante sobre inteligência emocional, que tem a ver também com a capacidade que a gente tem de lidar com as emoções das pessoas. Então, as pessoas também têm emoções, medos, raivas, tristezas. Se a gente não sabe administrar as nossas emoções, a gente acaba também tendo dificuldade de lidar com as emoções das pessoas. Então, a gente se torna aquela pessoa um pouco intolerante. Tudo que o outro faz afeta a gente, abala o nosso estado emocional. Então, na verdade, inteligência emocional é sobre a gente administrar tudo isso, a gente compreender que as emoções acontecem, que situações determinadas acabam ativando essas emoções e, principalmente, observar quais são as nossas respostas emocionais diante dos acontecimentos. Quando a gente fala de inteligência emocional, uma reflexão importante é se as nossas respostas emocionais são proporcionais ou não aos acontecimentos. Por exemplo, às vezes uma situação pequena que aconteceu na sua vida, como por exemplo uma crítica, uma chamada de atenção que você recebeu do seu chefe ou de alguém próximo a você, já faz você sentir como se você fosse a pior pessoa do mundo. Às vezes uma fechada de trânsito que você recebeu faz você explodir. Às vezes seu filho chegou da escola com a camiseta suja e aí você fala que todo dia é a mesma coisa, que você não aguenta mais, que você tá cansada, que sobra tudo pra você. Ou então seu marido só pergunta o que vai ter pro jantar e aí você já fala que ele não te ajuda em nada, que você tá exausta, sobrecarregada. Por quê? Você tá tendo uma resposta emocional desproporcional. Por quê? Porque você tá acumulada de emoções. Então, quanto mais emoções a gente acumula, quanto mais medos eu acumulo desde a minha infância, eu me torno o quê? Um adulto muito medroso. Qualquer coisa me faz ter uma ansiedade, o meu coração acelerar, minha boca secar, faz eu ter aquela sensação de pânico, de que algo terrível vai acontecer. Por quê? Você está acumulando medos que talvez não foram considerados, situações traumáticas que fizeram você realmente entrar nesse estado de alerta. Se uma situação, por exemplo, uma fechada de trânsito faz você ter uma explosão de raiva, pode ser que você tenha uma raiva acumulada dentro de você. Então, essas situações, na verdade, elas são o quê? A gota d'água. Sabe aquela história de que a senhora foi a gota d'água, era tudo que eu precisava para explodir? Pois é, muitas pessoas vivem assim. Qualquer coisinha que acontece é a gota d'água. Mas por quê? Porque ela está
acumulada de emoções. E a boa notícia é que a gente consegue trabalhar tudo isso. Então, o que eu vou compartilhar aqui no programa de hoje é o que cada emoção quer dizer para você. O que que o medo quer dizer quando ele aparece? O que que a raiva quer dizer? O que que a tristeza quer dizer? O que fazer diante de tudo isso? Porque tem formas de você lidar com seus medos, com as tristezas, com as raivas que você passa, as frustrações, até a própria alegria. Muitas vezes a alegria, o amor, a gente não sabe direcionar essas emoções na nossa vida. Mas tem formas da gente lidar com isso de uma forma que não vai prejudicar nem a nossa vida e nem as pessoas que vivem com a gente. Então vamos lá. A gente vai falar sobre 5 emoções básicas, tá? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. E eu vou começar pelo medo. O medo é uma emoção que é um sistema de alerta que acontece no nosso corpo. O medo aparece quando ele quer mostrar pra gente que a gente está correndo um perigo. Então, por exemplo, você tem medo de atravessar a rua sem olhar. Por quê? Porque senão você pode ser atropelado. Isso é um medo real. Agora, você tem medo, por exemplo, de diante de um trabalho você errar e ser criticado na frente de todo mundo. Isso é um medo emocional. Ele não é um medo irreal, ele é real, mas ele é um medo emocional. Então, o medo, ele sempre vem mostrar pra gente o quê? Que a gente está correndo perigo. Às vezes o perigo é real de ser atropelado, às vezes é o quê? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de ser ridicularizado. O que que a gente tem que fazer diante do medo? Dar um nome para o nosso medo, identificar do que eu estou sentindo medo e questionar esse medo, conversar com esse medo. Então, por que eu estou sentindo isso? Porque assim, medos, as pessoas que são muito medrosas, normalmente elas encaram os medos como se eles fossem verdades absolutas. E o medo, ele não é uma verdade absoluta, o medo é uma hipótese. Se a gente olhar para a maior parte dos nossos medos, eles não aconteceram. Coisas que a gente teve medo no passado e quando a gente olhou não aconteceu. Ou se aconteceu, a gente sobreviveu. Porque a gente vai passar na nossa vida por tudo isso. Vai chegar o dia que você vai passar por uma rejeição, que você vai receber uma crítica, que você não vai ser aceito por alguém ou por alguma situação. E para a gente ter sucesso na nossa vida, para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa passar por isso de uma forma leve. Então a dica quando o medo vier é você se perguntar qual é esse medo que eu estou sentindo e questionar esse medo. Né? E trazer nesse momento, que a inteligência emocional é quando você traz a razão. Então, por exemplo, poxa, tenho medo de esquecer de me dar um branco e todo mundo ri da minha cara. Tá, você vai olhar para esse medo e falar, se eu me preparei, se eu estudei, qual é a chance disso acontecer? Ah, pode acontecer. Tá, mas se acontecer, o que eu posso fazer nessa situação? Eu vou respirar fundo e eu vou recomeçar. E você vai conversando com você diante do seu medo, como se você estivesse conversando com uma criança. Qual a dica, qual conselho você daria para uma criança de 5 anos de idade? Porque o nosso medo, a nossa emoção, ela é a nossa parte imatura. É a nossa parte realmente infantil, né? Então, assim, uma dica básica de inteligência emocional para você ter controle no seu dia a dia, quando bate principalmente o medo, é você dizer para você o que você diria para uma criança. E eu faço esse exercício real. Quando eu percebo que eu estou numa situação que eu estou paralisada ou que eu estou tensa por medo, eu paro, eu respiro e eu falo, Bruna, do que você está com medo? Ah, eu tô com medo porque lá vai ter um monte de gente que eu não conheço e o que que elas vão pensar de mim? E aí eu olho e eu falo, tá, Bruna, calma. O que que você vai falar lá? Você não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar, você vai dar o seu melhor. Vai lá, você se preparou para isso. Então eu tenho um diálogo comigo. E esse diálogo ajuda o quê? Eu colocar a razão de uma forma que ela seja maior do que o meu medo. Então, esse é o principal papel do medo. Se observa quem é você diante do medo, você paralisa ou você consegue enfrentar? Porque coragem, a gente acha que o medo precisa passar para a gente ter coragem. E, na verdade, nunca vai passar, porque o medo é uma emoção humana. E o medo acontece o tempo todo com todo mundo. Coragem é a gente agir mesmo com medo. E para que a gente consiga agir com medo, a gente precisa acolher esse medo. E não fugir, que é o que a gente faz a maior parte do tempo, fugir do medo, tá? Então essa é a primeira emoção para a gente conseguir ter esse controle no nosso dia a dia. A segunda emoção que eu quero trazer é a raiva.
quem é você diante da raiva? Você é aquela pessoa que explode diante da raiva, aquela pessoa explosiva, né? Você já viu aquelas pessoas que são vermelhas, ela tem até a pele meio avermelhada. Se você olhar, são pessoas explosivas, são pessoas raivosas, porque elas carregam muita raiva dentro de si. Ou talvez você é uma pessoa que engole a raiva. Diante de situações que ativam em você a raiva, você não fala, mas você engole, você fica remoendo aquilo. Então, quem é você diante da raiva? Reflita sobre isso. E qual que é a função da raiva? A raiva, ela vem para mostrar pra gente que alguém passou do nosso limite, alguém invadiu o nosso espaço, alguém fez algo que invadiu o nosso espaço, ou até uma frustração. Então a gente sente raiva quando a gente é frustrado, quando alguém ultrapassa o nosso limite, quando alguém ultrapassa a nossa verdade. Então a raiva, ela vem para ajudar a gente a colocar limite nas pessoas. A raiva vem para ajudar a gente a falar, olha, até aqui você vai, a partir daqui não. Olha, isso daqui eu não permito, isso aqui eu não tolero. Então, olha só, é uma emoção muito positiva. Ela tem uma utilidade muito importante na nossa vida. Porque se a gente não coloca limite nas pessoas, elas fazem o que elas querem com a gente, né? E aí a gente acaba sendo machucado, a gente vai engolindo. Então, se você é uma pessoa que explode o tempo todo, você é uma pessoa que machuca todo mundo. Se você é uma pessoa que engole o tempo todo, você está se machucando, porque mais cedo ou mais tarde, toda essa raiva que você engoliu, ela vai se manifestar através de doença. Normalmente são pessoas que têm problemas de gastrite, queimação, problema no estômago, a raiva afeta essa região. Então, é muito importante quando a raiva vier, qual que é o conselho? Se afasta. É a única emoção que a gente fala assim, não faça nada. Se afasta, conta até 10, respira, se acalma, toma um copo de água. Depois que a raiva assentar, aí você vai refletir sobre esse assunto e você vai falar com quem você precisa falar. Não adianta só você se afastar e não falar nada, porque daí você está engolindo. Não, você tem que se afastar, esperar a raiva passar e se posicionar com a pessoa que causou aquilo em você. Às vezes essa pessoa é você. Às vezes você precisa refletir você com você. Tá? Então, essa é a função da raiva, estabelecer limites, colocar limites nas pessoas. A próxima emoção que eu quero falar para você é sobre a tristeza. Tristeza também é uma emoção que ela tem uma função muito importante, que é mostrar pra gente que algo se encerrou na nossa vida, é o fim de um ciclo. Normalmente a gente fica triste quando a gente perde algo importante ou quando a gente se frustra também, né? A gente tem uma expectativa alta sobre algo, e isso não acontece e a gente fica triste. Então a tristeza acontece quando eu perdi alguém que eu amo, um trabalho que eu amo, uma pessoa, um animal de estimação, uma situação na minha infância, às vezes, que eu passei uma dor na minha infância, eu não pude chorar, não pude dar um lugar para essa emoção, eu vou acumulando essa emoção. E aí o que acontece? Quando você não trabalha a tristeza, ela vai virar uma depressão. Então a tristeza acumulada, muitas tristezas acumuladas, vão muitas vezes colocando a gente num lugar de vítima, fazendo a gente perder a força da vida, fazendo a gente ser aquela pessoa sem força, sem energia, sem sonho, e vai levar para um quadro de depressão. Então, qual que é a função da tristeza? É ajudar a gente a encerrar ciclos e iniciar outros. A ajudar a gente a lidar com as nossas decepções e frustrações. E o que fazer diante da tristeza? Primeira coisa, reflita, quem é você diante da tristeza? Você é uma pessoa que se isola, você tem uma necessidade às vezes de se isolar, de ir para o seu quarto e chorar sozinho? Ou você é uma pessoa que tem a necessidade de desabafar, de procurar ajuda, falar, eu preciso chorar, preciso conversar? E o que é importante a gente fazer diante da tristeza? Qual que é a dica fundamental? É você sentir a tristeza. Então, assim, acabou um relacionamento, perdeu alguém, você vai lá, acabou o relacionamento, vai lá, compra um pote de sorvete, um pote aquela coisa mais gostosa que você gosta de comer, coloca os filmes mais tristes, as músicas piores e chora, vive aquela dor, aquele luto. Só que qual que é o ponto importante da tristeza? É você colocar data para acabar. Você vai falar assim, eu vou ficar por 10 dias. Eu vou ficar por 10 dias nesse fundo do poço, vendo foto, ativando essa tristeza em mim para eu chorar e para eu colocar isso para fora. Mas depois que passar esses 10 dias,
Isso vai virar um aprendizado, isso vai virar uma saudade. Eu vou recomeçar a minha vida. E aí você vai se envolver em projetos novos, você vai ocupar a sua mente, ou seja, você vai colocar uma data e você vai se permitir sentir, esvaziar, chorar, mas você vai colocar uma data para acabar. Então, essa tristeza, percebe que ela teve uma função na sua vida, que é te ajudar a colocar para fora aquilo que ficou, aquela dor que ficou, aquela frustração, aquela decepção ou aquela saudade, mas depois para te ajudar a recomeçar. Porque se você não coloca a tristeza para fora, você vai acumular ela e você vai seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. A próxima tristeza que vier vai ser acumulada e isso vai se acumular, vai se acumular, vai se acumular, até uma hora que vai acontecer alguma situação na sua vida que você não vai ter força para levantar. Porque é muita tristeza acumulada, então chora, se permite. Não importa. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e fala, Bruna, mas eu acumulo tristeza de uma vida inteira. Eu perdi minha mãe quando eu era criança, depois eu perdi um relacionamento, depois aconteceu isso, uma vida cheia de dor. Eu sei porque eu atendo muitas pessoas nessas situações. Uma vida cheia de dor e a pessoa sempre teve que ser forte, ela sempre teve que dar conta. Não importa em que momento você esteja assistindo esse vídeo. Se está sentindo aí dentro de você, pega um final de semana, escreve quais foram as maiores tristezas da sua vida, que você não pôde sentir, que você não pôde chorar. E chora, revive isso, coloca para fora, mas depois você vai falar, eu venci tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu consegui vencer tudo isso. Acessa essa pessoa poderosa, potente, né, vitoriosa que você é e recomeça. Só não carregue essa tristeza por mais tempo na sua vida. Outras duas emoções que eu quero falar agora são emoções positivas, que é a alegria e o amor. Porém, se você olhar para emoção alegria, o que a gente aprende, né, desde que a gente é criança? A gente aprende que a gente acorda um dia mais alegre e a pessoa pergunta se a gente dormiu com o Bozo, né? Fala, nossa, dormiu com o Bozo. Chega no escritório feliz, fala, e aí, nossa, o que aconteceu? A gente aprende, a gente ouve às vezes que as nossas alegrias a gente não pode compartilhar, porque a inveja tem sono leve, então não conta pra ninguém, senão não vai dar certo. Então, se você parar pra observar, a gente vai aprendendo a reprimir isso também. A gente às vezes tem vergonha de compartilhar as nossas conquistas, ou também virou uma necessidade nossa compartilhar, para a gente ser aplaudido, para a gente ter status. Então é uma alegria distorcida. E na verdade, o que eu quero falar sobre alegria é sobre você não ter medo. Não tenha medo de compartilhar as coisas que te fazem bem. Não tenha medo de inveja, porque a inveja só pega em quem sente. Então, se você é uma pessoa invejosa, tudo que você compartilha, as pessoas vão sentir. Se você não é, não vai pegar. Por quê? Porque no final tudo que a gente faz é para se sentir alegre, feliz, é para a gente se sentir amado. E se a gente parar para observar, a gente está o tempo todo levando tudo muito a sério, o tempo todo com medo de compartilhar as coisas boas. A gente está com tantas metas, tantas coisas para realizar, para superar, que quando a gente conquista algo, a gente não comemora mais. Então, comemore as suas conquistas, celebre com as pessoas que você ama. Pense, sabe, um exercício que eu sempre gosto de fazer. Semanalmente eu penso, de que forma que eu posso deixar minha casa mais feliz? De que forma que eu posso deixar a minha filha mais feliz, o meu marido mais feliz? O que eu posso fazer para eu me sentir mais feliz? Então, plante alegria de forma intencional na sua vida. Por quê? Porque a alegria é uma emoção que vai fazer a gente conseguir superar todas as outras emoções difíceis. Vai fazer a gente conseguir encarar muito melhor os nossos medos, vai fazer a gente lidar melhor com a raiva, com a tristeza. Então, é uma emoção que precisa ser cultivada de forma intencional. E, por fim, vamos falar da emoção mais importante, a soberana, que é o amor. Tudo que a gente faz é para se sentir amado. Então, se você olhar, desde a roupa que você veste, o trabalho que você tem, as escolhas que você faz, tudo é para a gente se sentir amado. Só que se você observar, há quanto tempo você não fala para as pessoas que você ama, o quanto você ama elas? Há quanto tempo você não demonstra o seu amor pelas pessoas? E há quanto tempo, talvez, você não tenha um pequeno gesto mesmo? Ou você não diz para uma pessoa, olha, você é importante na minha vida, muito obrigada por ter chegado na minha vida, você faz diferença na minha vida. Então, a gente, às vezes, faz de tudo para ser aceito, para ser amado nas redes sociais, mostra tudo que a gente tem, o que a gente conquista, tal, mas, no fundo, para ter like, para ter comentário, para ter curtida. Só que like é amor.
Emocionalmente, o que a gente quer é ser amado, é ser reconhecido. Só que aí, quando a gente para olhar de fato as pessoas que a gente ama, a nossa vida, a gente não troca mais. Dificilmente a gente fala, olha, eu te amo, você é importante para mim, eu tô aqui diante de um momento difícil. Então, essa é uma emoção, o amor, que na verdade é a base de tudo. A emoção que a gente precisa para nascer. Ninguém nasce sem amor. Uma mulher não entra em trabalho de parto sem ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, o amor é a base de tudo. Compartilhe amor. E eu quero terminar o programa de hoje. Na verdade, terminar não, porque eu ainda vou responder perguntas. Mas eu quero terminar essa parte do programa deixando um desafio para vocês que estão assistindo esse vídeo. Você se declarar hoje para uma pessoa que você ama. Para quem está aqui nos bastidores também, hein? Tá valendo para nós todos, tá? Combinado, pessoal? Eles disseram que sim, então vamos todo mundo fazer. A gente vai fazer o quê? Dizer para uma pessoa que a gente ama o quanto ela é importante pra gente. Tá? Eu já sei quem é essa pessoa que eu vou procurar hoje e vou dizer. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Por quê? Porque o amor é a base de tudo, é o que importa, é o que a gente quer, é o que a gente busca e é o que ajuda a gente a passar por todas as outras emoções de forma mais leve. Não tenha vergonha de dizer que você ama, porque às vezes uma frase sua pode salvar uma vida, pode fazer uma pessoa que está no fundo do poço sair desse fundo do poço. E no final, tudo que a gente busca é isso, tá bom? Então é isso, essas são as emoções. As emoções são nossas amigas, elas não são nossas inimigas, não tenha medo delas, mas você precisa saber qual é, né, a função, como eu expliquei aqui, de cada uma delas e o que fazer diante delas, tá? Depois que você fizer o seu desafio, vem aqui contar nos comentários pra gente quem foi que você procurou, como foi a reação dessa pessoa, como você se sentiu, que a gente vai adorar saber e responder vocês também. E agora, eu sei que tem perguntas sobre esse assunto, então vou chamar a Jéssica para poder compartilhar essas perguntas de vocês. Bom, antes de responder as perguntas, eu quero te convidar a seguir também o nosso canal Essência Programa, porque lá você vai conseguir assistir todos os episódios que já tiveram até hoje do programa Essência. Eu vou falar para vocês que são temas muito relevantes, que vão te ajudar muito a ter mais equilíbrio, inteligência emocional e ter uma vida mais leve. Então, tem lá no nosso canal do YouTube, Essência Programa, e também no Instagram, @Essência Programa, para você poder enviar suas perguntas e acompanhar tudo em primeira mão. E a Jéssica já está aqui, bem-vinda mais uma vez. Estou pronta para as perguntas, vamos lá. Bora Cadeira lá. cativa já, meu lugar Essa já é aqui. sua, já garantida. A primeira pergunta é da Simone. Como manter o controle quando parece que tudo tá dando errado ao mesmo tempo? Ai, gente, é um desafio. Tem fase que é assim, né? Uma coisa dá errado, daqui a pouco dá errado, daqui a pouco dá aí que a gente fala, meu Deus, e agora? Eu acho que assim, quando as coisas estão dando errado, já é difícil. Perder o controle vai se tornar tudo mais difícil. Então é pensar, né? Primeiro, o que você pode fazer? De repente pedir ajuda para alguém, para te ajudar a resolver alguma situação. Quando tudo está dando errado também, pensar o que eu preciso abrir mão agora. De repente tem várias coisas dando errado, mas tem uma delas que você fala, cara, não é prioridade agora. Priorizar também os problemas, né? Sim. A gente precisa priorizar os problemas. Beleza, temos 3 problemas, mas eu só vou conseguir resolver um por vez. Então, por qual que eu começo? Aí também se organizar para você poder conseguir passar por esses problemas de uma forma mais saudável. Eu acho que organização e aceitar. Tem fase que é difícil, né? Uma coisa que eu acredito muito, Jéssica, e que eu pratico na minha vida, é a gente ser feliz enquanto a gente resolve os nossos problemas. Porque a gente tem problema todo dia, o tempo todo, e se a gente deixa de ser feliz, se a gente deixa esses problemas tomarem conta da nossa vida, fica muito mais difícil. Então não deixa de fazer as pequenas coisas que você gosta. Se você gosta de ir pra academia, por exemplo, não é porque tudo tá dando errado que você vai cortar esse prazer que você tem. Se você gosta de dormir até tarde no final de semana, sei lá, o que você gosta de fazer? A gente tem essa tendência também, às vezes, de tá tudo dando errado, então não vou pra academia, tô sem cabeça. Não, é aí que você tem que ir. Então não corta as coisas que te fazem bem e prioriza o que você vai resolver, uma coisa de cada vez. Só para dar um gancho nisso tudo que você falou, quando dá tudo errado ao mesmo tempo, eu acho bem interessante, tem um termo que até minha psicóloga usa bastante, sair da ilha, né?
Você tá dentro da ilha, sai da ilha, visualiza tudo aquilo para você conseguir fazer uma organização melhor e vai de encontro com tudo isso que você tá falando aqui hoje pra gente. Total, porque quando a gente tá dentro da ilha, é como a gente tá envolvido emocionalmente. E aí, quando a gente tá envolvido emocionalmente, a nossa razão bloqueia. Sim. Então, a gente não consegue, de fato, resolver o problema porque a gente tá na dor. Quando a gente sai da ilha, eu gostei do termo. Quando a gente sai da ilha, a gente tá conseguindo respirar, olhar de fora e sair da dor. Então, a gente consegue ter soluções mais práticas. Isso. Arrasou. A próxima pergunta é da Thaís. Tem dias que acordo bem, mas qualquer coisinha já me desestabiliza. O que posso fazer para não explodir? Olha, se você é uma pessoa que vive igual uma panela de pressão, né? Que assim, a qualquer coisinha já me desestabiliza, você tá com muitas emoções guardadas, reprimidas aí dentro de você. Eu indico que você faça um trabalho mais profundo, tá? Vai buscar uma terapia, buscar um treinamento de inteligência emocional, alguma coisa que vai te ajudar a expurgar tudo isso. Uma coisa prática que ajuda também é o trabalho de escrita. Escreve como que você está se sentindo. Claro, além de você observar quais são essas coisinhas que te desestabilizam, né? Quais são os gatilhos. Observa isso também, para você ter esse autoconhecimento. O que é que faz isso comigo? E principalmente fazer esse trabalho de se limpar emocionalmente, fazer uma limpeza emocional mesmo. E a nossa última pergunta de hoje, desse episódio, é em vídeo. Vamos ver? Vamos lá. Oi, Bruna, tudo bem? O meu nome é Laura e atualmente eu faço faculdade de arquitetura ao mesmo tempo que eu faço estágio e tenho várias responsabilidades pessoais. A minha dúvida é como é que eu posso conciliar tudo isso para ter uma vida emocional equilibrada. Laura, primeiro, parabéns pelo seu movimento, é isso aí, a vida adulta tem dessas coisas, eu falo sempre isso pro meu marido, né? E viver é isso, gente. Adultos fazem o que precisa ser feito, não o que querem fazer. E eu acho que, assim, é uma fase da vida, a partir daqui, para falar a verdade, né? Que é muita responsabilidade, é muita demanda, é muita tarefa. Organização é tudo. Muitas pessoas, por falta de organização, se perdem e realmente isso impacta no emocional. Porque a pessoa vai se sentindo perdida, ela vai ficando ansiosa. Sim. E dá aquela sensação de desespero, porque realmente assim, ela não sabe por onde começar. Aí ela vê os sonhos dela indo embora, porque por falta de organização ela acaba não fazendo nada, ela só faz aquilo que é mais fácil. Então, assim, se organiza, prioriza. Eu sei que parece um pouco clichê isso. Quando eu era mais nova, escutava, como assim me organizar? Como assim priorizar? Mas eu acho que quando vai passando o tempo, depois que você vira mãe também, você vai dando tanto valor para isso, né? Se organizar, priorizar, falar nãos para muitas coisas, a gente vai ter que falar não para muitas coisas e viver feliz com isso, saber que a gente não vai dar conta de tudo, mas fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então continue, se organize, tenha uma agenda que vai ser sucesso. É isso. Por hoje as perguntas se encerram aqui. Então tá ótimo, adorei. Espero que vocês tenham curtido também. Inteligência emocional é um assunto que eu sou apaixonada, que é necessário na nossa vida. Então, que você possa praticar as dicas que eu compartilhei aqui. E também que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas aí que vieram no seu coração. Porque eu tenho certeza que elas vão te agradecer depois, tá bom? Então é isso, a gente vai encerrar o programa de hoje. Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo programa.